falei, cara, eu não tenho nada a perder. Ninguém vai me contratar sendo fedendo a leite no primeiro mês de faculdade, né? Então, qual é o seu negócio, né? O que você quer fazer? O que você tem de diferencial? Onde você quer penetrar? Onde é que você está presente? Sim, a comunicação é uma peça desse grande universo que é o marketing, né? Tem vários casos aí no mundo de empresas que tentaram transmitir uma coisa que não são, empresas que você conhece, que todo mundo que está assistindo aí conhece, e se deram muito mal. O que eu falo, o que o cara entendeu? É totalmente diferente. Existe um termo que a gente fala assim, o que é imagem desejada e o que é imagem percebida. Hoje estamos aqui para falar de uma coisa que está em alta. O marketing. É o marketing que vende. Nós estamos com um convidado muito especial aqui hoje. Estamos aqui com o André Zuccarelli, ele que é coordenador de comunicação da São Salvador Alimentos, empresas donas de várias marcas, da Boa, Super Frango e entre outras. E você que está nos ouvindo aí, se você quer melhorar a comunicação da sua empresa, você não pode perder esse episódio de hoje, que você vai estar assistindo aí em alguns momentos na sua empresa, no seu negócio. Mas o cara que está aqui hoje é um cara especialista, entende do assunto e vai trazer toda a expertise que ele tem no seu dia a dia para você que é empresário, para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo aí do outro lado da tela, justamente para poder somar com o seu negócio. E você está na OnyxCast, mais um episódio, o primeiro episódio de 2025. Seja muito bem-vindo, André, à OnyxCast. Opa, muito obrigado. Satisfação estar aqui também. Agradeço o convite, né? A gente aqui na Itaberino. Então é muito legal ver uma iniciativa como essa na cidade, né? Programa de muito bom gosto. Parabéns aí. Obrigado, realmente é uma alegria. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo aí, você vai mandar esse conteúdo para outras pessoas, você já vai curtir, você vai comentar, você já vai se inscrever no nosso canal, que eu tenho certeza que vai somar muito aí para o seu negócio. E você que está empreendendo ou você que está pensando em empreender. Porque não adianta, muito se fala de marketing, mas o marketing ele tem que vender. E eu já quero passar para você, André, para você contar um pouco da sua trajetória, como que você chegou nesse universo do marketing, como que você chegou hoje à coordenação, né, de comunicação da São Salvador Alimentos, da SSA. Inclusive aqui já quero deixar aqui os parabéns para toda a diretoria da SSA, uma mega empresa. Se você não conhece, você precisa de conhecer, você que está nos assistindo. Então, fique à vontade, André, você é a estrela da noite. Opa, beleza. Cara, eu comecei no marketing ali em 2011, né? Foi ali, como é que eu comecei? Primeiro período de comunicação social, publicidade e propaganda lá em Goiânia, né? Então, eu comecei em 2011. Só que eu não morava em Goiás, né? Eu morava no Maranhão. Minha família mora lá até hoje, né? Então, ali em 2010, né? Eu tinha acabado o terceiro ano em 2009. 2010, o ano que eu tinha que decidir minha vida, né? Tipo assim, e aí? Vou fazer o quê, né? É um dilema para muitos jovens, Sem dúvida. Então é uma escolha muito difícil. E eu estava bem na dúvida do que fazer, porque daquele jeito, né? Os tradicionais, arquitetura, odontologia, medicina, direito... Contabilidade, tem, né? E estava em alta, todo mundo queria fazer, mas sabe quando você sentia que, cara, não vou dar certo com isso, talvez desse, mas na minha cabeça eu achei que não daria, entendeu? E aí eu comecei a pensar em outras coisas, pensei em jornalismo e depois eu pensei em publicidade e propaganda, que são áreas ali correlatas, né? São áreas primas, né? Até o começo do curso de um é muito parecido com o começo do curso do outro. Ali meio que do meio para o fim você vai se especializando naquela sua área, né? Entendi. Então tinha um rapaz na minha cidade, lá em Imperatriz do Maranhão, que ele já mexia com marketing, com propaganda. Ele está lá até hoje, trabalhando com isso, que é a Águia Propaganda, né? Então tinha um Caio lá, o Pedro... O pessoal lá que eu conhecia, amigo meu, está lá até hoje, abraço para eles. E falei um pouco com eles sobre isso. Tinha uma colega também que morava em São Paulo e já fazia publicidade e propaganda também lá. Ela já estava no meio do curso, porque ela é um pouco mais velha também. Ou ela estava, não lembro bem direito o período, mas ela já estava dentro da faculdade, né? E eu peguei um feedback, né? Cara, vale a pena? Como é que é isso? Porque assim, lá no papel valia a pena, mas como é que é na prática, né? O curso, o resumo do curso, ele te vende uma coisa. Você chega lá na primeira aula, você fala assim, meu Deus. E agora? Caramba, né? Deram bons feedbacks, cara. Inclusive, essa minha colega, muito mais, porque ela fazia uma bela faculdade lá em São Paulo, né?
E que é a ESPM. A ESPM é a melhor faculdade de marketing da América Latina, eu acho. Então, é a melhor do Brasil e é a melhor da América do Sul. Então, da América do Sul, certeza. Da América Latina, não tenho certeza. Mas, assim, é uma faculdade que é pioneira. Então, a ESPM, por exemplo, vem em Goiás, dá cursos aqui. E todas as vagas são vendidas rapidamente. Então, é uma empresa que é referência. Então, eu já falei com ela. Ela tinha família em São Paulo. Ela também era do Imperatriz, do Maranhão, como eu. Mas com voos em São Paulo, capital. E ela foi morar com os voos e estudar. E eu falei com ela, ela passou ótimos feedbacks. Ela falou como é que era, ela me contou um pouco. Eu falei, cara, vou arriscar. Me inscrevi no vestibular. Aí a pessoa pergunta, mas por que você não fez publicidade e propaganda no Maranhão? Por que você foi para Goiás? Não tenho família em Goiás, não tenho ninguém em Goiás, eu vim sozinho. E na verdade foi assim, foi o mercado que eu entendi que estava mais evoluído, que tinha mais oportunidades para eu aprender numa boa faculdade e também ter uma oportunidade no mercado de trabalho, que na logística era mais perto do Maranhão. É mais perto do que São Paulo, é mais perto do que o Rio de Janeiro, do que o Rio Grande do Sul, do que Minas Gerais, que são mercados também bem evoluídos no quesito de publicidade. Sem dúvida. Né? Então eu escolhi Goiânia. Passei na faculdade e comecei a fazer o curso em 2011. Então meu primeiro contato com publicidade foi em 2011. Começou lá, 2011. Perfeito. Começou a faculdade, terminou a faculdade, caminhou, fluiu. Como que começou a carreira do André? Onde que começou a carreira do André dentro desse mundo de comunicação, dentro desse mundo do marketing, de propaganda? Cara, então, começou na própria faculdade, por incrível que pareça também, porque além de estudar, logo nas primeiras aulas ali no primeiro período, os professores falavam assim, ó, pessoal, nós temos a Empírica, a agência da faculdade. A Empírica era uma agência de publicidade da faculdade que atendia a faculdade, não atendia clientes externos, com responsabilidade mercadológica, né? Sim. Eram alunos. A gente atendia a faculdade, mas a gente já aprendia a fazer trabalhos no mercado de trabalho. Só que o cliente era a própria PUC Goiás, que é onde eu estudei. Então você atendia o seu curso e outros cursos. Precisava fazer um banner, um comunicado, às vezes um spot de rádio, uma chamada. A gente começava a trabalhar com peças do mercado de trabalho com a oportunidade da prática na faculdade. Então, na hora que o professor falou isso, eu falei assim, cara, vou lá ver, vai que eu consigo. Porque também eram vagas limitadas, né? Tem muita gente, né? Muita gente. E assim, lá em Imperatriz, quando eu me inscrevi no vestibular, eu já peguei uma publicidade noturna. Porque a minha ideia era trabalhar de manhã e de tarde e estudar à noite. Uma vez que publicidade não te obriga a trabalhar com diploma. Não é medicina, não é odonto, não é OAB do direito. Entendi. Eu poderia trabalhar sem curso. Inclusive, conheço grandes profissionais que não são formados na área. Mas tem toda a expertise do assunto, né? Exatamente. A faculdade, sem dúvida alguma, agrega. Eu indico, tá? Agrega, te forma, te molda, mas não é crucial. E por isso eu escolhi o noturno, porque eu já tinha necessidade de trabalhar de manhã e de tarde. Até para poder ajudar nas contas de casa, né, cara? Eu era um estudante, morando sozinho, em outro estado, sem estrutura familiar. Então tinha aluguel, que se virar. Tinha água, tinha energia, que graças a Deus meus pais me ajudaram. Meus pais me apoiaram nessa empreitada aí, entendeu? Eles poderiam muito bem não apoiar, né, de levar o filho deles para longe, mas apoiaram. Então sou muito grato a eles também, né? Sem dúvida. Dalvina, Moacir, muito obrigado aí, amo vocês. Tá, tá registrado, parabéns. E aí eles me apoiaram e eu vim, cara. Então, quando eu fiquei sabendo dessa Empírica, eu falei, cara, não tenho nada a perder. Ninguém vai me contratar sendo fedendo a leite no primeiro mês de faculdade, né? Fui lá. Tava com os períodos abertos de inscrição, porque o ano letivo tinha acabado de começar. Era fevereiro, eu acho. É nessa época que nós estamos agora. E fui lá e me inscrevi. Quando você chega na faculdade de publicidade, cara, talvez seja assim até hoje, talvez tenha mudado um pouco, né? Já tem mais de 10 anos que eu me formei, né? Tem as áreas em que você pode trabalhar. Você pode ser o atendimento, você pode ser um planejador, você pode ser um redator, você pode ser um diretor de arte, um mídia, que é quem compra os espaços publicitários na época em jornais, revistas, rádio e TV. Entendi. Hoje marketing digital também, várias outras coisas aí, né? Mídia externa, enfim. Mas aí você tinha essas áreas, né? Eu tinha uma certa aptidão para português, eu tinha certa facilidade com português, com redação, com escrita, né? Muitos colegas passavam mal na redação, a redação era uma coisa que para mim era mais tranquila, eu passava mal em outras esferas, digamos assim. E eu falei, cara, se tem um redator, eu vou tentar ser isso, né? É a coisa que eu vejo que faz sentido. E aí eu me inscrevi para redator. E aí eu passei, eu consegui pegar uma das vagas que tinha para redação e eu consegui entrar.
E pra você ter ideia, aí era um emprego não remunerado, mas eu ganhava R$ 150 de desconto na minha mensalidade da faculdade. Que na época, cara, 2011, era 700 e poucos reais. Então já caiu para 500 e tanto. Já era considerável. Então, assim, porra, minha mãe já adorou. Falou assim, só sai daí quando você alguma coisa melhor. Com certeza. Entendeu? Não tô nem aí se você não gostou. Fica Se aí. vira. Se vira. Entendeu? Porque tinha esse senso também de você saber que você está lá para evoluir, Sim, né, cara? Não é um período de férias, né, cara? E aí eu consegui entrar nessa Empírica. E sem dúvida alguma ela foi essencial aí para minha carreira, porque fez eu perder alguns medos e me deu a oportunidade de entender e de cometer erros dentro de um terreno seguro, né? Sem que era a dúvida. faculdade. Então, quer dizer que eu não cometi erros no mercado? Claro que não, eu cometi vários erros no mercado aí na minha trajetória, mas me deu um pouco de maturidade. Sem dúvida. Então eu fiquei nessa Empírica aí mais ou menos um ano, talvez, acho que um pouco menos. Entrou eu e um parceiro meu, né, que é o Luiz. O Luiz estudou comigo do primeiro ao último período. A gente entrou na Empírica, ele entrou também. Aí eu era o redator e ele era o diretor de arte. No mundo da publicidade também, cara, tem um negócio que a gente chama de duplinha. A duplinha é sempre um redator e um diretor de arte. Isso foi uma coisa mais antiga, mas eu acho que até hoje acontece muito, né? Que é o quê? O redator ele trabalha junto com o diretor de arte. Então, ele pensa no texto, às vezes o redator ele tem que pensar no texto e ele também tem que pensar no conceito da peça, né? Qual que é a ideia? Então ele tem um texto, tem um conceito, ele passa para o diretor de arte, que é o cara que vai mexer no software de edição de imagem e tudo mais, e ele vai concretizar aquela tua ideia, aquele teu texto numa coisa vendável, numa coisa esteticamente bonita, que faça sentido. E isso até hoje acontece, né? Grandes agências têm um grande diretor de arte, diretor de criação, e tem um grande redator, eles trabalham juntos e sai um serviço bacana, sai o famoso ads, né? Que a gente chama que é o anúncio publicitário. Sim. Né? Então foi legal que eu entrei de redator, ele entrou de diretor de arte, e a gente estava no primeiro período, então naquela época não éramos muito amigos, mas éramos colegas de classe, e a coisa foi amadurecendo, né? Quando eu fiquei 8 meses, 10 meses na Empírica, eu vi que surgiu uma oportunidade de estágio em redação numa agência de Goiânia chamada 2Z. Eu acho que ela até fechou, é uma agência pequena, ela fechou. E eu falei, cara, vou lá, não custa nada. Aí, por exemplo, lá eu já ia sair de R$150 de desconto na mensalidade para ganhar R$500, né? Que para mim era muito dinheiro. Sem dúvida. E isso era 2012 já, né? Então ali no começo de 2012 eu já fui para tentar uma vaga na 2Z. Aí, por incrível que pareça, o cara da 2Z, o dono, que é o Pedro era formado na PUC e o Pedro também trabalhou na Empírica. Então já conhecia a história. Ele falou, cara, vamos lá, essa vaga é tua, vamos dar essa chance para você sim. E aí, por incrível que pareça, ele também deu a vaga de diretor de arte e estágio Pro seu amigo. Entendeu? Só que aí, por exemplo, aconteceu a questão que o Luiz morava em Silvânia. Eu já morava em Goiânia, né? O Luiz morava em Silvânia, porque ele tem família em Goiás, né? Ele tem estrutura familiar em Goiás. Eu não tinha, então eu morava em Goiânia. Ele morava em Silvânia com os pais. Para ele vir para Goiânia, ele vinha com o ônibus da faculdade, que saía de Silvânia em determinado horário para aula de noite. Sim. Não com trabalho de manhã ou de tarde. Então acabou que o Luiz teve que dizer não para a vaga mesmo querendo trabalhar lá. Então eu fui sozinho para 2Z ser redator. E ali na 2Z foi as primeiras porradas, né? Que foi o mercado de trabalho, cliente que paga, cliente que quer resultado, né? E a gente começou a fazer. E eu entrei também com um estágio em redação. Então, na época 2012, o marketing digital, ele era muito embrionário, cara. Exatamente, até falou junto, né? Esse o adjetivo, né? Ele era muito assim, iniciante, né, cara? Então, eu lembro que não tinha Instagram, ninguém falava de Instagram, era Facebook, a coisa do momento. Sim. Sendo que a gente já tinha acabado de enterrar o Orkut. Estava acabando de enterrar o Orkut. E tinha gente usando Orkut e Facebook. Sim. Né? Eu fazia isso. O Facebook virou um negócio business, né? Virou um negócio assim que você podia ter sua vida, mas as empresas tinham aquelas company pages, né? Sim, tinha as páginas da empresa, né? Então a gente começou a arranhar ali uma página de empresa, não fazia patrocinado, não fazia impulsionamento monetizado, era mesmo fazer ali a logo da empresa no avatar, o que a empresa faz, uma coisa bem iniciante, mas que na época era o que tinha, né? Então a gente começou lá cometi erros, lá levei, né, algumas puxadas de orelha ali para ser bem leve no que aconteceu, né? As coisas não aconteceram. Mas todo mundo passa por essas experiências, e essas experiências de trajetória que te colocou hoje dentro de umas maiores empresas do estado
de Goiás e do Brasil, né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Então, essa trajetória sua de agência te colocou hoje dentro das maiores empresas hoje do ramo de alimentação, que é a empresa na qual você trabalha hoje. André, e você estava lá na agência, bacana. Como que você enxerga o mundo das agências hoje? Para quem está nos assistindo, hoje, empresário que está montando o seu negócio, ou que já tem um negócio, porque hoje o marketing é o marketing que tem que ajudar a vender, é o marketing que vende, porque senão ele deixa de ser um investimento, ele vira uma despesa. Com certeza. Né? Como que você entende hoje o trabalho dessas agências? Como você entende o trabalho dessa evolução? Como que traz um raio-x hoje para nós da sua experiência ou da sua expertise nesse assunto? Cara, então, agências são importantes fornecedores para as empresas alavancar sua comunicação. Tem empresas que optam por fazer uma house, que a house é a agência que você constrói dentro da sua empresa. Que vai ter ali os departamentos que talvez uma agência de publicidade teria, às vezes mais enxuto, às vezes um pouco mais inchado em alguns setores, mas seria você ter uma agência dentro de casa, né? E uma agência dentro de casa é uma coisa que ainda a minoria das empresas fazem, porque é um custo elevado. Sim. E existe a chance de você ficar na sua bolha, né? Então você pensa, seus profissionais de marketing, eles estão dentro da sua empresa, eles vão ser sempre na mesma cultura, naquele mundo, com aquelas referências, às vezes com aquele mesmo chefe, com aquela mesma diretoria, e eles param de perder um pouco de referência mundial em publicidade e propaganda, que uma agência de comunicação sempre vai te oferecer. Porque uma agência de comunicação, ela vai ter, além de você, outros clientes. Vai ter a agência que é focada em agro, só atende empresas do agro. Mesmo assim, empresas do agro são bem diferentes. Sem dúvida. Então, às vezes, quando você passa por um problema, aquela equipe da agência já passou por aquele seu mesmo problema ano passado com outro cliente. Eles não vão deixar você sofrer de novo. Então, eles querendo ou não, oferecem para você ali uma variedade, uma bagagem cultural, que eu não estou falando que a House não consegue. É só que a House tem um desafio de sempre estar ali furando a bolha que eles sempre estão, pegando referência no mercado, muita hora bar, né? Hora bar que a gente fala, né? De seminário, workshop, conversa com esse pessoal, para tentar antenado. Isso é um desafio para todos, né? Sim. Mas a agência, pelo simples fato de existir e ter uma pluralidade de clientes, ela acaba tendo diferentes backgrounds ali, diferentes ambientes que ela aprende diferentes coisas. E ela pode te oferecer tudo isso, né? Então, assim, eu acho que a agência de publicidade, né, é necessária muito nos dias de hoje, tá? Você pode escolher a agência de publicidade focada no que você quer, focada talvez no seu nicho de mercado. Às vezes você tem um e-commerce. Por que então não procurar então uma agência especializada em marketing digital? Que existem várias hoje, né? Não precisa pegar uma agência tradicional que faz TV, não sei o que. Você vai fazer TV? Não, então para que você vai falar com os caras? Fala com uma agência que às vezes é um pouco menor, mas ela tem bons cases de sucesso no marketing digital. Fazer propaganda no Google, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Então ela pode te ajudar. Então qual é o seu negócio, né? O que você quer fazer? O que você tem de diferencial? Onde você quer penetrar? Onde é que você está presente? E procura uma agência, cara, que tem case de sucesso nessa área. Porque cada negócio é um negócio, cara. Então tem que ser personalizado. O atendimento é personalizado, né? André, e a comunicação, ela vai muito além do marketing somente, né? Porque o marketing e a comunicação, ela tem todos os seus diversos ramificações, porque a comunicação ela está muito mais de como que o cliente do outro lado vai entender a marca da empresa. E é o marketing faz esse trabalho para que a comunicação seja... Isso. Na verdade, o marketing é muito além da comunicação, né? A comunicação é um produto do marketing, né? Então, o marketing a comunicação é um produto do marketing. Exatamente. Então, o marketing é muito maior, né? Marketing de produto, marketing de influência, marketing de pessoal. Então, tem trade marketing. Então, assim, a comunicação é uma peça desse grande universo que é o marketing, né? Eu sou especializado em comunicação. Outros colegas em trade marketing, outros colegas em marketing de influência, em marketing pessoal, né? Como se vestir, como se portar, como conversar, como se apresentar num podcast, né? Então, assim, o marketing é muito mais amplo que a comunicação. E, perdão, eu perdi a pergunta que você tinha feito. Esse trabalho
da comunicação e do marketing, do tamanho da relevância deles hoje, no tamanho assim, como que as empresas podem se comunicar com o seu público de forma eficiente. Você até falou, né? Falou bem, tipo assim, o que eu falo, o que o cara entendeu. É totalmente diferente. Existe um termo que a gente fala assim, o que é imagem desejada e o que é imagem percebida. Você queria ser isso, o seu público está te enxergando de outro jeito, porque você não está sendo claro na sua comunicação, talvez. Não, talvez no teor da comunicação, talvez no canal da comunicação, talvez para o público-alvo que você está se referindo, que não é o da sua empresa. Então, assim, imagem desejada é uma coisa, é o que você quer ser. Imagem percebida é o que de fato o público enxerga que você é. Então, existe um grande desafio ali de você tentar conciliar os dois. O público tem que me enxergar como eu quero ser. E o mais importante é isso, o que você quer ser. Qual é o seu negócio? Né? Qual é a sua razão de existir? Então a comunicação, cara, ela tem esse papel fundamental de ser o elo entre você e os seus clientes, seus consumidores. Quem consome os seus produtos, quem consome os seus serviços, né? Então a comunicação, cara, assim, como em qualquer área da sua vida, pessoal, profissional, a comunicação é pautada na transparência. Transparência e frequência gera credibilidade. Olha isso, pessoal, olha, a transparência e a frequência gera credibilidade. Então, assim, olha o tanto que isso é forte, porque, e assim, André, uma empresa, se ela tentar vender uma imagem que ela não é na realidade, uma hora isso vai dar ruim. Na era das redes sociais, cara, na primeira semana. Isso vai dar ruim, isso não vai se perdurar. Talvez em 80, 90, quando fazia no Jornal Nacional, quando fazia no Jornal Impresso, as pessoas não tinham como vasculhar isso, né? Como garimpar essa informação. Talvez passasse batido. Hoje, cara, hoje é impossível, velho. Inclusive, tem vários casos aí no mundo de empresas que tentaram transmitir uma coisa que não são, empresas que você conhece, que todo mundo que está assistindo aí conhece, e se deram muito mal. Vou te dar um exemplo que foi muito recente, tem poucos anos. Burger King e McDonald's. McDonald's fez um Mac picanha, que não era feito de picanha, não tinha uma grama de picanha. A galera foi garimpar, a galera foi pesquisar, a galera pegou tabela nutricional, a galera pegou insumos. Não vai picanha, como é que é Mac picanha? O Mac respondeu assim, é porque nós temos um molho picanha, né? O nosso hambúrguer é especial, com carnes novas, mas não tem picanha. Você está falando que é um Mac picanha. Se eu vou numa sanduicheria e eu peço um X picanha, eu quero picanha. Né? Então, isso é tido como o quê? Má fé. Você usou um nome para induzir o seu consumidor a achar que ele está comendo um McDonald's de picanha. Na verdade, era um molho com aroma de picanha. Burger King Whopper costela. Sem costela. Era aroma de costela. Só que ninguém falava que era aroma de costela. Na propaganda era o Whopper costela. Bonitão, bem feito. Lá, o Apetite Appeal lá em cima. Quando a galera foi descobrir, aí o Burger King até se identificou que é o quê? Aroma de picanha. Então é um problema, cara, entendeu? Então, assim, você falar uma coisa que você não é, você vai ser facilmente desmascarado e você gera um ruído na sua imagem, que é aquele velho lance da confiança. Quantos anos você lutou para criar confiança? Num dia só você perde ela. Num dia só, num deslize só. Porque eu falo assim, André, as redes sociais ela tem um poder de levar uma empresa para nível mundial, para o sucesso. Mas para ela destruir uma marca também, é em questão de... Sim, exatamente. Por isso aquela questão da transparência, cara, da responsabilidade naquilo que você está falando. Não diga uma coisa que você não é, porque com uma rede social, cara, com o celular desse aqui, o cara dá um Google, o cara descobre. Entendeu? Vai descobrir. Se não hoje, amanhã, semana que vem, vai descobrir. E você vai cair. Não diga que você é uma coisa que você não é, não prometa aquilo que você não pode cumprir. É o básico, cara, entendeu? Na relação que você tem com a sua mulher, com o seu filho, com o seu pai e sua mãe, não diga para eles uma coisa que você não é, não prometa a eles uma coisa que você não pode cumprir. Com empresas e consumidores e clientes é a mesma coisa, cara. Melhor você não prometer nada e, às vezes, causar uma boa impressão, uma coisa que os clientes não estavam esperando, do que você criar uma expectativa, prometer uma coisa e falhar com isso. Concordo. Porque aí você faz um ruído na sua imagem desnecessário, cara, entendeu? E a gente vê que empresas grandes que eu citei para você ainda cometem um negócio desse. Por quê? Porque se eu falar na propaganda que tem aroma de costela, vai virar piada. Mas por que então lançar com esse nome, cara? Lançava Whopper especial, Whopper não sei o quê, Mega Whopper, não sei.
né? Mas você usar Não comprometer, não enganar, porque é uma questão muito enganosa. Isso, você e além de todo um risco jurídico, né? Você que não trabalha na área, digamos, propriamente dito. Se você vê lá Mac picanha, você acha que é de picanha? Sim, não acha? sem dúvida. E se você descobrisse que não era, você fala assim, cara, paguei Como caro, assim? me senti enganado. Sem dúvida. Não causa um pouco disso? E a gente fica com aquele sentimento, nossa, e será que os outros produtos são realmente... Porque aí a pessoa julga todo o contexto, né? Exatamente. E aí vai muito também dessa comunicação, André. A comunicação ela é tão interessante porque ela passa também uma imagem interna para a equipe, né? Total. A sua equipe, a comunicação interna, para você fazer uma comunicação externa bem feita, você também tem que fazer uma comunicação interna muito bem feita. Você está alinhada internamente com os propósitos da empresa. Tudo começa pelo interno, cara. Você não vai para fora sem arrumar a casa. Entendeu? Então, quando a gente fala de marketing, cara, uma empresa vai lançar uma campanha, por que não, às vezes, começar essa campanha com seus colaboradores? Sente o feeling da campanha, tá pegando, o que você queria passar de mensagem foi percebido, entendeu? Às vezes, muitos colaboradores da sua empresa podem ser seu público-alvo, entendeu? Ou conhecer pessoas que são. Então, não só começar uma campanha pelos colaboradores, como também deixar os colaboradores na mesma página, que essa é a questão da cultura, né? Então, quando a gente fala de marketing, a equipe de marketing entende a campanha que está no ar, ela entende qual é o propósito dessa campanha, né? Qual é a duração dessa campanha, o que você quer passar com essa campanha, beleza, esse é o primeiro ponto. Quando a empresa está alinhada com isso, a sociedade pode passar a estar também. Mas tudo começa dentro de casa, cara, né? Porque você arruma de dentro para fora e depois vai para o lado de fora da porteira, né? E isso é muito relevante porque, assim, André, eu vejo que as empresas hoje têm investido muito na qualidade de vida dos colaboradores. Isso é uma preocupação das empresas, é uma preocupação necessária, porque a gente está falando de uma relação humana, Sim. de uma relação que tem uma relação, a princípio, ser saudável, tem as suas dificuldades, normal, como todo ser humano tem dificuldade de relacionar um com o outro em algum momento, mas as empresas estão começando a valorizar isso, esse bem-estar. E isso, quando você passa isso, você também consegue trazer um poder de comunicação da marca muito forte. Porque quando você precisa de mão de obra, quando você vai para o mercado para captar mão de obra, quem está lá fora fala, nossa, é uma empresa saudável, é uma empresa bacana, eu quero trabalhar lá. Gera esse princípio dessa vontade do querer trabalhar ali. Porque o colaborador, ele se torna um consumidor da sua marca. E mais do que isso, um promotor da sua marca, né? Um promotor da sua marca. Vai ser um defensor, vai falar bem de você. Se vê alguém falando mal, vai ser o primeiro a defender. Não é a equipe de marketing que tem que monitorar um comentário ofensivo. Não, cara, às vezes o próprio colaborador viu e falou assim, ó, não é bem assim não, você não conhece a empresa para estar falando isso, lá acontece assim, assim, assim. O próprio colaborador lá, cara, vai lá e defende. Contanto que as coisas aconteçam que nem você falar, de criar um ambiente saudável. Então, assim, eu vejo que criar um ambiente saudável, cara, o mais importante de tudo é você ter essa questão de propiciar ao colaborador ter um ambiente profissional e ter um ambiente pessoal. Ninguém sobrevive só com um dos dois, precisa dos dois. E também tinha aquela história da época dos nossos pais, dos nossos avós, chegou no trabalho, desliga. Ninguém desliga. Não existe Você isso. tem problema em casa, você leva o problema no trabalho. Você tem problema no trabalho, você leva o problema no trabalho para casa. E aí, às vezes, você atinge sua mãe, sua mulher, seus filhos. E se tiver problema com eles, você vai atingir sua equipe de trabalho. Então, cara, tem que ser um ambiente que a pessoa se sinta confortável para falar, para perguntar, para pedir, para ceder, para doar. Então, isso faz parte, cara. Então, eu acho que o quê? Quando você tem um ambiente saudável, que as pessoas se sentem valorizadas, que os colaboradores entendem qual é o momento da empresa, entendem qual é o objetivo da empresa e para onde a empresa quer ir, o colaborador se sente parte do processo. Quando o colaborador se sente parte, ele se sente valorizado. E quando ele se sente valorizado, ele engaja. E quando ele engajar, ele vira seu promotor, cara. Entendeu? Então é uma... Não tem mistério para isso, né, André? É super difícil. Quando eu falo, parece fácil, né? Mas assim, não tem mistério quando você fala assim, ó, transparência, frequência, e você ganha um cara. Então você tem que ter um discurso de verdade, entendeu? Quando você falar que a sua empresa faz isso, faça de verdade. Seja com o seu público interno no marketing interno, seja com o marketing externo. Mas faça.
Então eu acho que colaboradores, cara, engajados é vital para qualquer empresa, para qualquer segmento, entendeu? Você ter, primeiro, que se você reduz turnover, né? Você reduz perda de mão de obra, você ganha um promotor da sua marca. Quando você tiver uma vaga de emprego, como você muito bem disse, quando você tiver uma oportunidade aberta na sua empresa, pessoas irão querer ir para lá, porque conhece o Danilo, porque conhece o Murilo, o Marcelo, que fala, são muito felizes lá, eu quero também. E tudo isso, cara, é um fator indireto de marketing de venda. Porque se a sua empresa, pensa só, a sua empresa ela tem péssimos ambientes trabalhistas, várias reclamações públicas de colaboradores se sentiram menosprezados ou injuriados ou prejudicados, né? Isso cai na rede social, indiretamente pode ser um fator do seu cliente escolher outra empresa na hora da compra. Porque eu vou comprar um produto de uma empresa que maltrata seus próprios colaboradores, né? Então acaba virando um fator indireto também de venda. Então é importante também, não só no quesito relacional, né, humano, comportamental, mas pode ser também vital para você no financeiro. Pessoal, então você que está nos assistindo, olha a quantidade de conteúdo rico para você do seu negócio. Por isso que eu falo, a importância de você ter esse tipo de conteúdo que você está tendo aqui hoje na Onyx. Eu sou um apaixonado por podcasts. Onde que eu vou? Eu tô no carro, eu tô ouvindo, eu tô assistindo. Na verdade, o podcast no Brasil virou videocast, né? Exato. Então, assim, o poder da comunicação e, assim, o tamanho da responsabilidade que nós temos hoje com nossos colaboradores, com os nossos clientes, com todo o ecossistema que envolve um negócio. Então, você que está montando seu empreendimento, a primeira coisa que tem que fazer é seguir as nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal. E poder realmente tirar daqui grandes insights para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua vida, para a vida pessoal, porque isso que o André está trazendo aqui hoje, pessoal, é muito verdadeiro, é muito no dia a dia, e isso realmente traz uma gama de informações muito relevante para você que é dono do seu negócio, para você que quer empreender. André, eu queria que você tocasse no assunto para nós. Cara, quais que são os principais erros e acertos na comunicação empresarial? Se você pudesse elencar algumas dicas para quem está nos ouvindo, para eu que estou aqui te ouvindo, quais que são os principais acertos, os principais erros de uma comunicação empresarial? Que você acha assim, cara, isso aqui o empresário tem que ficar atento a esse ponto, nessa estratégia, isso aqui vai estar crescendo, isso aqui já ficou um pouco defasado. Traga um pouco da sua experiência aí para quem está nos ouvindo. Pessoal, e aí nós estamos presentes em todas as redes sociais. Vai estar aparecendo também as redes sociais do André, também você pode seguir ele nas redes sociais. A nossa equipe já achou o Instagram dele aqui, já colocou aí, já está o Instagram dele também, você já pode seguir ele nas redes sociais. É um cara que tem um cara muito foda também para vocês seguirem. Diz aí um pouco para nós, André. Cara, acertos, eu já queimei um pouco a largada, né? Mas eu vou frisar de novo, transparência. Pronto. Transparência. Cara, é um ponto assim, quando você fala a verdade, cara, você não vai pagar por ela, né? Sabe? Ninguém se arrepende de ter dito a verdade. Até quando você acha que você se arrependeu, foi o melhor caminho. Mas eu falei a verdade para aquele fulano, eu magoei ele. Não importa. Acha melhor ter mentido para ele? Você falou a verdade que machucou, mas talvez ele usufrua disso para melhorar, para crescer, não sei. Mas a verdade é sempre o melhor caminho. Transparência. Fala a verdade. Seja para os seus colaboradores, pelo futuro, pela carreira que eles podem ter na sua empresa, seja com os consumidores. O que eles vão encontrar no seu produto, o que eles vão encontrar no seu serviço. Fala a verdade. Cara, controle emocional. Controle emocional é chave, cara, entendeu? Hoje, graças a Deus, se fala muito disso, mas não é papo de coach, não é demagogia. Controle emocional para tudo, cara. Porque às vezes o seu cliente, ele pode estar com dúvidas sobre o seu produto, pelo que ele adquiriu, ele pode estar insatisfeito com aquilo que ele adquiriu, ele pode estar se achando que ele foi lesado, prejudicado, e ele pode estar alterado. O seu papel é nunca se alterar. O seu papel é entender que ele está alterado porque alguma coisa deu errado no processo. O seu papel é entender o que deu errado no processo e consertar isso da melhor maneira possível. Então, assim, controle emocional, cara, em tudo. Alguém foi lá no seu Instagram, que você tem um comércio, uma empresa, alguém foi lá e falou mal. Cara, não adianta você revidar o cara da mesma maneira. E eu sou fã assim,
Eu sou adepto da tese assim. O cara chegou lá na sua empresa, nas redes sociais ou em algum canal que você tenha de comunicação e ele foi completamente desrespeitoso, palavras de baixo calão, pode excluir, cara, porque um cara desse, ele não tem respeito. Mas uma pessoa chegou lá na boa, não concordou com aquilo que você disse, não concordou com aquilo que você falou e você deve responder ele, cara, porque ele foi respeitoso e ele foi corajoso de ir lá na sua empresa e falar e se expor. Então, cara, tem a mesma coragem e educação que ele teve e responda a verdade. Se ele estiver certo, cara, diga que ele está certo, entendeu? Eu vejo que tem uma dificuldade gigante das empresas em às vezes assumir que cometeu um erro, entendeu? E eu nunca fui adepto desse tipo de conduta. Eu não vejo que a empresa, né, às vezes ela fala assim, ó, sinto muito pelo transtorno que você passou. Você já começa assim, o cliente já fica mais tranquilo, entendeu? Do que você ficar enchendo dele de perguntas e para ele provar a situação. Olha, senhor Danilo, eu sinto muito pelo que o senhor enfrentou, não é prática da nossa empresa. O senhor pode me contar mais detalhes do que foi que aconteceu com o seu produto? O que aconteceu com o seu serviço? Né? Então, controle emocional, cordialidade, entendeu? Então, assim, é aquela questão de transparência, educação, ter um controle das suas emoções, cara. Porque na comunicação, o teor do seu tom de voz, se for na escrita, o teor das suas palavras, eles vão ditar a réplica. Você respondeu desse jeito, você vai ter uma réplica desse jeito. Gente, olha isso. Só o que ele falou aqui, esse controle emocional, essa capacidade do empresário entender que a empresa dele errou, de repente foi só um caso pontual ali com o cliente e tá tudo certo. Cara, toda empresa do mundo comete erros, entendeu? Vamos supor, você fez 1000 vendas no mês, cara, 2 deram problema, porra, 998 deu certo, isso, cara, faz parte do processo. Isso. Foi um atraso na entrega, foi um produto que às vezes chegou danificado, é um serviço que você prometeu instalar no dia 10, só que foi instalado no dia 30. Cara, entenda se você falhou naquilo que você prometeu. E se você falhou naquilo que você prometeu, você foi transparente, mas você falhou, conserte, cara. Seja transparente também na solução desse problema, né? Sem dúvida. Para de tentar fazer com que o cliente acha que ele está viajando, acha que ele está, sabe, alucinando. Não, cara, ele está certo. Às vezes o cliente até brinca, olha né? Isso, às vezes o cliente brinca, mas você falou aqui, é verdade, eu falei. E por isso eu peço desculpas e agora eu vou consertar isso da melhor maneira que eu puder, entendeu? Eu acho que uma empresa que ela assume que nem sempre pode estar certa, ela é uma empresa que demonstra humildade. E humildade é um sentimento, é uma característica que qualquer pessoa valoriza, né? Ele entra e sai de qualquer ambiente, é humildade. Exatamente. Entra e sai. Falou bem. Gente, então assim, olha a sacada. Reconhecer acertos, erros, valorização. Poder realmente assim, o empresário entender que esse controle emocional. A gente recebeu um feedback negativo do cliente, ninguém gosta. Vamos ser sinceros, todas as empresas a gente pensa em sempre fazer o certo. Machuca. Muitas vezes o cliente, quando ele vem com um sentimento também de desaforo. Então precisa de tentar apaziguar, porque senão você falou, vai para o embate e aí o negócio vai por um caminho deselegante. Eu tinha um chefe que uma vez ele falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Muito cliente que chega para brigar, na verdade, ele quer um abraço. Então, assim, se ele veio com a mão armada para você, acalma, entende. No final, você abraçou o cara e acabou, entendeu? O cara já veio armado, achando que ele ia ter que provar por A mais B, que ele foi lesado. Ele tem que ir no PROCON, que não sei o quê. Você fala assim, seu Danilo, entendido, vamos resolver com o senhor agora. O cara já faz assim, obrigado. O cara já ficou feliz, porque ele está acostumado a ter que batalhar pelo básico, entendeu? E eu acho que é isso, cara. Eu acho que isso faz parte do controle emocional também, né? De você ver o cara, às vezes, raivoso, nervoso. Não, ele tem o direito dele de consumidor, entendeu? Assim, tem total direito, entendeu? Mas a empresa tem o dever de ser culta, de ser educada e ter o controle das emoções e, principalmente, ter uma pessoa capacitada ali nesse monitoramento, nessa resposta, nesse atendimento ao cliente, que entenda o que é a empresa, entenda o processo e possa averiguar onde aconteceu esse problema e por que aconteceu e resolver. Eu acho que isso é importante. Gente, olha a quantidade de insights que o André trouxe aqui, porque realmente assim, isso é fato.
tudo que ele falou aqui é fato. Eu errei e erro na minha empresa, toda empresa erra. Mas a gente precisa de mexer, a gente precisa de melhorar, entender aonde que está o erro. Inclusive, você entende onde está o erro com o feedback do cliente. Eu assisti um podcast há pouco tempo agora, André, ele que lançou aquele programa Jovem... Oh, meu Deus do céu. Roberto Justus. Ele tinha um grande programa de televisão. Tinha, é um cara famoso. Jovem... eu não me recordo do programa. Eu, inclusive, assisti várias vezes. O Aprendiz, né? O Aprendiz. Pronto. E aí o Roberto Justus falou um negócio que esses dias muito interessante. Você quer que o seu colaborador faça uma entrevista com ele quando ele está saindo da empresa, ou quando ele pede demissão, ou quando ele é mandado embora. Faça uma entrevista, escuta ele. Por que ele vai falar ali? Porque fala assim, já não sou parte mais da equipe, agora eu quero falar. Tudo que eu tive vontade de falar a vida inteira, é assim, assado. Porque ali, naquele feedback do colaborador que está saindo, você passa a entender quais que são os problemas da empresa. Justo. Interno. Isso é a mesma coisa do cliente. Quando o cliente está insatisfeito com alguma situação, vem cá, o que aconteceu? Deixa eu entender. Igual você trouxe muito bem, entenda, busque soluções, seja cordial, entenda todo o contexto. Olha, realmente falhamos aqui, vamos melhorar, vamos corrigir. Como que a gente pode te ajudar para que isso não volte a acontecer? Então, e na parte do colaborador, muitas vezes você fica sabendo de um fato. Eu tive uma situação, André, e eu estou falando isso abertamente aqui para todos. Primeira vez que eu vou falar isso. Uma colaboradora que saiu da empresa, ela falou assim para mim, Danilo, muitas das vezes você fala alguma coisa que quando você percebe que você falou, talvez você magoou a pessoa e você não viu que você magoou ela. E aí eu comecei a me policiar em alguns pontos que eu vou falar para que eu não consiga transmitir uma boa comunicação para a pessoa, que ela entenda a minha mensagem, mas que eu não magoe ela. Por causa desse feedback que eu recebi desse colaborador na minha mesa. Mensagem desejada, mensagem percebida. Mensagem desejada, mensagem percebida. Exatamente. Então acontece nos relacionamentos. Eu desejava uma coisa, mas percebi que talvez era um ataque, entendi como um ataque pessoal, exatamente. Alguma coisa. Às vezes você quis fazer um comentário, alguma coisa assim, que você julgou que não era nada demais. Mas para aquela pessoa, para a criação que ela teve, para a cultura que ela tem, foi ofensivo. Sem dúvida. Então acontece. A mesma coisa com o cliente. Mesma coisa com o cliente, entendeu? Então eu acho que você ter muita responsabilidade, né, cara, no que você fala, né? Tipo assim, porque a gente, que nem você falou, comete erros, cara, você foi corajoso aqui de expor isso aí pro pessoal. E eu acho que é isso, cara. A gente comete erros ao longo da sua carreira, você vai cometer erros. Eu cometi vários, vou cometer muito mais, né? E eu acho que a gente tem que ter responsabilidade com o relacionamento que a gente tem pessoal e profissional, e principalmente com a sua equipe, né, cara? Entender que nada nessa vida é sozinho, cara. Tudo nessa vida é um coletivo, né? Porque às vezes até a pessoa fala assim, a não ser que você jogue tênis, você tem coletivo. Mas o tenista, cara, ele tem um treinador dele. Sem dúvida. Ele tem um fisiologista dele. Ele tem uma equipe dele, cara, que não tá na quadra, mas tava nos bastidores. Então, cara, tudo nessa vida, cara, é coletivo. Se você monta um podcast aqui, você aparece. E a equipe que tá atrás das câmeras? É tudo um coletivo, cara. Então, eu acho que um bom relacionamento em equipe, um bom relacionamento interpessoal, né? Fundamental para você crescer em qualquer lugar, eu acho, qualquer jeito. Então, para você que está assistindo, segue, curte esse conteúdo, compartilha, manda para outros empreendedores, que eu tenho certeza que vai somar muito para o seu negócio. A comunicação, o tamanho do poder da comunicação e tudo mais. André, nessa era da inteligência artificial, o que você nos diz um pouco dessa... Facilitou muita coisa, né? Melhorou muita coisa. Facilitou muita coisa, sem dúvida alguma. A gente viu um boom, né, de inteligência artificial em alguns anos, né? Uns 3 anos. 3 anos por aí. Claro que já faz tempo, mas uns 3 anos popularizou, sim, né? Esse ano saiu a DeepSeek, né, a chinesa. Só te cortando um pouco, ela foi muito popularizada, eu acho que foi a grande virada da inteligência artificial no Brasil, vou falar pelo Brasil, foi quem fez essa grande virada, no meu ponto de vista, a nível de popularizar, foi o ChatGPT. Com certeza.
Eu vi Então, você é mais dos brasileiros. o Marcos Marques falando no podcast dele, Pode Acelerar, entrevistando um especialista do assunto. O ChatGPT, ele tem uma grande papel na disseminação da inteligência artificial de forma para toda a comunidade brasileira no geral. Com certeza. É particularmente a rede que eu mais uso, a inteligência artificial que eu mais uso. Nem uso as demais, porque o que eu preciso fazer ali, ela me ajuda. Então, assim, às vezes a pessoa entender que a inteligência artificial, gente, está começando. Não estou dando uma de guru aqui, mas acredito eu que pelo nicho, pelo meio que ela tá, ela vai evoluir muito mais. Ela vai trazer muito mais coisa. Alguns trabalhos vão acabar, gente. Alguns trabalhos serão gerados também com base nessa inteligência artificial. Eu te digo aqui por quê. O ChatGPT que eu uso hoje, 2025, versão gratuita, normal. Lá em 2011, quando eu comecei no mercado de trabalho, alguns redatores não precisariam existir com o ChatGPT. Porque a ferramenta ali, também assim, ela não é pronta, né? Ela vai te otimizar tempo. Sim. Às vezes ela vai otimizar mão de obra, né? Ela vai fazer isso para você. Tempo. Ela vai te dar isso. Se você não souber o que procura, você não vai saber o que você quer achar. Sem dúvida. Então a pergunta que você faz para ela é vital, né? Uma pergunta genérica, uma resposta genérica, né? Tem programador que faz uma pergunta de programação de código, sai o código que ele precisa, cara. Entendeu? Então esse cara sabe o que ele precisa. Então não é um programador. Eu sei que tem profissionais de direito que hoje pedem uma procuração, uma minuta de contrato pelo ChatGPT. Preciso de uma procuração, disso. Esses são os dados do procurador, esses são os dados do tal. Cara, sai pronta lá o deck, Ctrl+C, Ctrl+V no Word e pau na máquina, entendeu? Quantas horas aquele advogado deve precisar para redigir essa procuração? Talvez uma tarde, talvez 1 hora, 2 horas, eu não sei. Mas ali com uns dados em mãos foi 2 minutos no ChatGPT. Então eu entendo que hoje a inteligência artificial ela é muito importante, ela tem que ser usada, inclusive assim, tecnologia, gente, não importa o segmento que você atua, tá? Tecnologia veio para agregar, não veio para ser vilão, não veio para ser seu concorrente, veio para ajudar. Você tem um pequeno comércio, cara, você tem softwares até grátis de gestão, né? Sim. Você não precisa mais escrever naquele caderninho ali, que se o caderninho cair água, você perdeu tudo, né? Que tem muitas pessoas que fazem isso até hoje. Eu acho que não precisa, entendeu? Então, eu acho que a tecnologia veio para agregar. Você tem que colocar a tecnologia no seu negócio, claro que faz sentido, que caiba no seu bolso, mas se fizer sentido e caber no seu bolso, cara, ela vai potencializar o seu negócio. E a inteligência artificial tá aí de graça, gente, entendeu? Então, às vezes você não tem um bom português e você quer fazer um e-mail corporativo lá na sua empresa, digite a mensagem no ChatGPT e fale, corrige ortograficamente, ela vai te dar o papo. Aí, se você lê o que você escreveu e lê o que ela te mandou, você vê, nossa, eu podia trocar essa palavra por essa, o ponto e a vírgula vai aqui. Eu posso encerrar minha mensagem desse jeito, eu posso começar desse jeito. Então você pode aprender. E eu acho que é isso. A inteligência artificial ela não está pronta na maioria dos segmentos de mercado de posto de trabalho, né? Mas ela, sem dúvida alguma, pode ser usada por toda e qualquer pessoa para ajudar em algum ponto da jornada de trabalho dele e potencializar isso. Eu mesmo uso e alguns trabalhos que eu ia demorar algumas horas, agora é rápido. E assim, a gente vê que ela é muito utilizada para quem produz conteúdo, estratégias de redes sociais, de marketing, de tudo mais. Eu acho que o grande segredo dela hoje é realmente saber conversar com ela, é saber falar. E ela vai aprendendo continuamente, então ela vai melhorando. Então, eu tenho uma versão paga do ChatGPT, realmente utilizo com bastante frequência. E aí, eu fazendo uma conexão aqui, eu tive num evento do Sebrae na semana passada, e tem um rapaz lá que apresentou, já está nos Estados Unidos, no Brasil ainda não está liberado, por questão de leis brasileiras, mas, um exemplo, eu quero que todo dia ele entre no YouTube, selecione uma playlist de músicas que faça conexão com a minha marca, porque a música faz conexão com a marca, com o ambiente, você entra no supermercado, tem música tocando e tudo mais, e eu quero que você crie uma lista para mim, e já vai lá no YouTube ou na melhor plataforma de streaming,
de música, já vai criar, já vai fazer tudo, já vai pôr para tocar. E o que eu vi lá, por que eu estou falando desse cara lá? Esse cara é um dos grandes especialistas da UFG. Hoje, a UFG, ela virou uma grande referência em inteligência artificial aqui no Goiás. Ela virou. Ela tem o primeiro curso de graduação, ele que foi criado e tudo mais. E um desses professores lá estavam nessa... Com nota de corte maior que de medicina, você viu? Com nota de corte maior que a medicina. Que achei que eu ia morrer e não ia ver isso. O primeiro dado que ele apresentou lá foi isso. A nota de corte para esse curso é maior que medicina. É a primeira vez na história. Mas por que eu falo isso? E aí ele mostrou algumas coisas da que a inteligência artificial vai fazer. Eu quero criar uma VPN para mim, para me conectar nos Estados Unidos, para mim usar isso já. Tá. Eu quero fazer isso. Mas por que eu falo? Porque as empresas têm que investir nisso. Isso é uma ferramenta que vai otimizar a vida do empresário, da comunicação, de melhorar os negócios, de vender, de somar. E o empresário que não enxergar isso como um grande propulsor do negócio dele, ele vai ficar para trás. Eu acho. Porque você usa paga, que claro vai te oferecer serviços ali, funções especiais. Mas para quem está assistindo a gente aqui, é de graça, tá, gente? Dá para usar grátis e vai fazer coisa pra caramba sem te cobrar R$1. É ó, pra você ver, você usou ela para uma atividade que eu nem tinha pensado a respeito. Então você vê a riqueza que ela te dá também, né? Um programador usa, um advogado usa, um publicitário usa, um contador, um empresário usa. Então, cara, qualquer pessoa pode usar. E quando você fala, por exemplo, o empresário, nossa, eu não sei como montar um editorial para rede social. Ela pode saber? Pergunta para ela. Então, assim, o que eu falo que ela não está pronta? Se você pedir um editorial de rede social para ela vai fazer, talvez de maneira genérica. Mas já que ela te deu o genérico, agora que tem o esqueleto, personaliza de acordo com a sua marca. Ajustar um texto pronto é mais fácil que criar um texto do zero. Vai te otimizar tempo, às vezes você não acha que tem criatividade ou dom para isso, mas quando você vê pronto, você sabe que pode trocar essa palavra por essa, você não vende isso, mas vende isso, seu serviço não é assim, mas é assim. Então, se ela te der o esqueleto, se ela te der a fundação, você pode fazer o acabamento. Sem dúvida. Eu acho que assim, realmente, ela é essencial para o mundo dos negócios. Essa geração de empresários que está nascendo aí, essa turma que está chegando no mundo do empreendedorismo, cada vez mais novos, porque quer uma liberdade econômica, uma liberdade empresarial. Hoje as empresas... Novos mesmo. Hoje com 12 anos o moleque é milionário, né? Já é milionário e, enfim, acerta a mão ali. Até os meninos que estão aqui nos bastidores aqui das câmeras conosco aqui, são experts no assunto disso aí. Mas essa geração ela já vai vir com essa cultura do digital, da inteligência artificial e tudo mais. Mas é uma cultura que cada dia que passa ela vai crescer. E a inteligência artificial ela tá presente em quase tudo hoje, André. Uma televisão dessa tem uma inteligência artificial. As novas já tem, você conversa. Carro, tudo, enfim. Então a gente mostra que isso dentro do mundo do corporativismo é muito forte. Logo você vai ver nos centros urbanos de grandes metrópoles, principalmente China, Ásia ali, vai estar, cara, nas ruas, no metrô, no ponto de ônibus, para otimizar a vida do cidadão, para oferecer qualidade de vida para ele. E eu acho que a inteligência artificial ela pode oferecer qualidade de vida para a pessoa que trabalha hoje, que nem nós estamos falando assim, ó, olha o serviço que você faz, quanto tempo você teria que dedicar para fazer isso? Talvez você nem conseguisse, ia ter que contratar uma pessoa para fazer isso. Então, assim, eu acho que principalmente o empresário aí, o colaborador CLT, quem está ali trabalhando, deve ter alguma atividade no seu dia que você pode moldar para para inteligência artificial te ajudar. Eu repito, cara, não existe, às vezes ali, não existe, é difícil, né? É difícil ela te dar uma resposta que está 100% pronta. Por isso, leia, revise, conserte, personalize para o seu negócio, para o seu trabalho. Mas, cara, olha o tempo que você ganhou. A fundação está pronta. Você foi ali, né? Passou o batom. Acabou. Entendeu? E eu falo assim, hoje ninguém inventa a roda mais. A roda já está inventada. Agora você vai melhorando a roda. Você vai adaptando ela. André, e dentro do mundo da inteligência artificial, essa conexão com as marcas, com esse mundo do corporativismo hoje, é muito fácil hoje do empresário utilizar a inteligência artificial para criar essa identidade da marca, da comunicação?
Eu acho que se ele não usar com responsabilidade, de novo nessa tecla, né, com transparência, ele pode se dar mal. Eu não vou lembrar agora a marca chinesa, cara, talvez BYD, talvez outra marca, criou uma campanha totalmente pela inteligência artificial. E foi detectado que o quê? A inteligência artificial, na gama de informações que ela se alimenta, ela puxou uma campanha de outra marca de automóveis, deu uma maquiada e foi tido como plágio. Quando chegou no Brasil, tiveram que trocar tudo. Por quê? Não teve curadoria desse conteúdo, é isso que eu estou te falando. Recebeu o material, ficou lindo, maravilhoso. Não teve curadoria, não teve revisão, não teve uma simples pesquisa para saber, uma garimpada, porque se foi feita na Ásia, chegou aqui no Brasil e caiu, não estava tão escondido assim. Então o cara que está lá na Ásia, que pediu isso, beleza, é uma novidade, uma inovação no mercado. Mas não teve a velha revisão, a personalização. Ela me entregou isso, ó, diz que ela me entregou essa redação aqui, esse slogan de campanha, massa. Essa identidade visual aqui, eu posso aproveitar isso e isso. Por isso que eu enxergo ainda que para muitas coisas, se você não for completamente específico, e às vezes não ser uma coisa pública, se você quiser jogar o que ela te entregar para a sociedade, precisa ser revisado, precisa ser pesquisado. Você precisa fazer o dever de casa. Ela te ajudou, né? Beleza? Porque às vezes você fala para lá a história de redigir um e-mail. Ela te ajuda. Você vai mandar um e-mail para o colega de trabalho, ninguém fica sabendo. Mas se você pedir um texto para a rede social, já vai ser público. Outras pessoas vão ler. Quando chega na internet, você não tem mais o controle, né? É do mundo agora. Então precisa ter revisão, cara. Então eu acho assim, para as marcas, para o marketing, eu acho que vai ser essencial, como a tecnologia é essencial. Porque ela vai começar a ajudar, cara, a própria equipe de marketing. Por exemplo, eu comecei na redação publicitária, depois eu passei para atendimento, para gerente de contas, né? Enfim, para essa área aqui, mas eu comecei como redator. Então lá em 2011, eu lembro a quantidade de texto que eu tinha que entregar. E a quantidade de clientes que eu conseguia pegar para ter tempo hábil para atender todos eles bem. Hoje eu poderia atender muito mais clientes, porque a inteligência artificial poderia me ajudar nos textos. Então ela me ajuda nos textos, eu moldo eles, revisa, tem responsabilidade naquilo que você está passando, né? Você revisa eles, mas assim, cara, às vezes o que eu ia demorar 2, 3 horas para escrever, ela me entregou em 5 minutos. Então, olha o que você ganha. É muito poderoso. É muito poderoso, entendeu? Então, tem inteligência artificial de apresentações PowerPoint, tem inteligência artificial para textos, como o ChatGPT, tem inteligência artificial para vídeos. Então, os caras já têm um corte da inteligência artificial, eles estão começando a fazer o quê? Personalizar, nicho de mercado, porque essa é a história da humanidade, né? Você lança um produto genérico, depois tem um produto do agronegócio, da contabilidade, do marketing, do PowerPoint, do vídeo, né? Então já tem inteligências artificiais hoje, cara, se você quiser, que aquela apresentação PowerPoint que a sua empresa usa até hoje, que o mercado usa até hoje, né? Ainda é usado e muito, eu uso também. Tem inteligências artificiais que você passa o briefing, você passa o texto de cada slide, passa logo da sua empresa e vou lá, tá pronto, entendeu? Então assim, cara, isso não é excelente, cara? Sem dúvida. Você ia ter que ter, às vezes, um profissional de... Às vezes não, você teria que ter um profissional de arte dedicado para isso. E agora, você não precisa. Aí você fala assim, mas aí tá vendo? Tá matando a vaga de trabalho do designer gráfico, do diretor de arte. Acho que não. Também, Porque o produto que ele fazia de PowerPoint, cara, eu vou falar pra você aí, conversa com o designer gráfico, com o diretor de arte, eles odeiam fazer PowerPoint, cara, eles trabalham com Adobe, cara, eles trabalham com Photoshop, com Illustrator, pegar o que eles criam lá e ficar atacando em PowerPoint, pra eles é um estorvo, cara, entendeu? Agora, criar uma campanha, receber um briefing escrito, traduzir isso num mecanismo ali criativo, original, essa inteligência artificial ainda não está fazendo não. Então esse cara tem emprego garantido, velho, entendeu? A redação, beleza. Você fala assim, eu quero um slogan para minha empresa que use a palavra X e Y e eu vendo perfume. Ele vai te entregar várias ideias, nada original. Tudo que ele está te pegando ali, ele pegou de algum lugar, às vezes ele pegou metade do slogan de uma empresa, metade do slogan de outra e uniu, virou uma coisa sua. Mas aquela sacada do momento, o feeling que a gente diz de criação, o redator tá com ele ainda, cara. A inteligência artificial dele vai ajudar o quê? Tem que escrever 20 posts de Instagram por mês, não tem?
Você tem um assunto de cada post, não tem? Já vai lá e... Escrevam 20 posts, cada um com esse tema, de uma maneira breve para o Instagram. Vai te entregar texto de 2 linhas, daquele jeito, que você vai ler um por um, moldar, botar a hashtag certa e fechar. Que antes eu passei muitos anos fazendo isso, cara. Você recebia a proposta assim do cliente, hoje é diretorial de rede social, beleza. Cliente é empresa de nutrição animal. Eu começava, eu pegava o catálogo do cliente. Tá em foco nos produtos X, Y, Z. Começava a escrever. Fazia. Olha isso. Deletava, fazia de novo, agora ficou bom. Cara, agora é como se fosse o seu estagiário. Seu estagiário foi lá e escreveu um texto com potencial, mas que não está pronto. Você vai lá e deixa ele pronto. Revisa ele. Ajusta ele. Ajusta ele. Gente, isso é muito verdadeiro que o André está falando. Então você precisa de entender dentro do seu negócio como que a inteligência artificial, como que a tecnologia no geral pode somar para o seu negócio. Inclusive hoje é dia 11 de fevereiro de 2025, você que está nos assistindo aí, você vai assistir posteriormente esse conteúdo. Por que eu estou falando essa data? Inclusive nós estamos fazendo aqui, André, vocês passaram por isso pouco tempo lá, a migração de um software, né? Uhum. Nós estamos fazendo essa migração aqui, nós estamos indo por um software ainda mais robusto, ainda mais o maior software da América Latina no nosso universo. Certo. Nós estamos indo para ele. Por quê? Porque a gente viu que ele tem muita inteligência artificial, que pode somar com a nossa operação. E te possibilitar Que crescimento. possibilita crescimento. Então, esse é um dos grandes detalhes. E as empresas, o empreendedor, quem está nos ouvindo, ele precisa de entender o momento. Ele precisa de entender que a empresa precisa de fazer essa evolução, de fazer essa virada de chave. Isso é tão verdadeiro que a gente está falando. E esses dias agora eu teve nesse evento lá do Sebrae, falando justamente sobre isso. O Sebrae, eu sou consultor do Sebrae. O Sebrae criou uma inteligência artificial, não me recordo o nome, e ela conversa por vídeo com o cliente do Sebrae, tudo de forma de inteligência. Cara, e é isso aí. Eu vi, os caras estão fazendo festa agora, eventos. Cara, o consumidor, ele conversa com a inteligência artificial para tirar todas as dúvidas do evento. Quando começa? Onde começa? Quem vai tocar lá? O que vai acontecer? Tô no evento, tô perdido. Onde fica a loja tal? Cara, o robozinho da rede da inteligência artificial, que aquela empresa que montou aquele evento, contratou e disponibilizou para os seus clientes, já faz o serviço que era uma pessoa. Um recepcionista indicando. Entendeu? Aí você fala, pô, a recepcionista perdeu o espaço. Gente, Ela foi realocada, porque hoje mão de obra é um problema em qualquer segmento. Deve ser na sua empresa, é na empresa do lado, é na empresa de outra cidade, mão de obra é um problema. Então, automatizar as coisas, ter tecnologia no seu negócio, te possibilita realocar pessoas para onde aquela automatização ainda não é possível. E que você pode dedicar ela para cá, mas aqui só tem uma máquina que pode fazer o serviço de maneira imparcial, de maneira idônea e de maneira incansável. Acabou. Acabou, cara. Não existe, não tem como. Não tem como correr. André, eu quero aqui já caminhar para os finalmente, já quero antecipar aqui meus votos de gratidão por você estar aqui conosco hoje, um conteúdo riquíssimo. E eu queria que você deixasse a sua mensagem final para quem está nos ouvindo, nossos empresários, nossos empreendedores que estão aí nos assistindo, que você desse o seu time final, o seu pitch final, seu pitch de vendas da sua imagem, do seu conhecimento e tudo mais. Queria que você deixasse a sua mensagem final aí para você que nos agregou numa noite aqui realmente muito, muito maravilhosa. Cara, então assim, desse grande universo do marketing aí, o pouco que eu sei é de comunicação. E falando de comunicação, você que é empresário, você que trabalha no marketing de uma empresa, né? Você que tem um negócio, que tem que se comunicar com seus públicos de interesse, que podem ser vários, cara, seja transparente. Eu vou bater nessa tecla de novo, né? Um pouco redundante, repetitivo, mas eu acho que você nunca vai errar por dizer a verdade, entendeu? Ser transparente com o seu cliente. Não subestime o seu cliente, entendeu? A gente falou de marcas aí que falaram algumas coisinhas, cara, subestimaram completamente o cliente, entendeu?
Não subestime o seu cliente, não pense que ele não vai descobrir o que você está fazendo. Com isso aqui, chefe, ele vai descobrir tudo. fácil. Se não ele, o próximo cliente ou o próximo. Mas seja transparente nas suas relações, né? Principalmente em relações de negócio, seja transparente, né? Sem dúvida. Aquele velho ditado, não prometa nada, mas quando prometer, cumpra, entendeu? Então eu acho que é isso, é você ser transparente naquilo que você faz. E quando você é transparente, você promete que você cumpre o que você prometeu, né? Porque quando você é transparente, você promete com responsabilidade. Não prometa aquilo que eu não posso cumprir, né? E, cara, eu diria assim, entenda o que é o seu negócio, quem é o seu público-alvo e por que você existe, né? O que você quer fazer, para onde você quer ir. E baseado nisso, procure profissionais da área, profissionais capacitados que talvez já tenham experiência no seu segmento de atuação ou para o local que você deseja migrar, né? E procure a ajuda dessas pessoas que têm expertise, que têm bagagem, que podem te ajudar às vezes numa situação, numa atividade que você e sua equipe não tem expertise, né? É o conselho que eu daria para as pessoas. Cara, eu quero agradecer imensamente aqui, André, a sua presença. Tenho certeza que realmente agregou muito e vai agregar muito para todos que estão nos ouvindo. Obrigado, sinta-se à vontade. Sempre que você quiser voltar aqui, as portas já estão abertas. Tenho certeza que a gente vai ter outros momentos para você vir aqui e trazer mais conteúdo de grande relevância. E a todo momento que eu te convidei, você, não, Danilo, na hora, faço muita questão, agradeço mesmo pela disponibilidade de tempo, estar aqui agora à noite, a gente gravando aqui, e realmente desejar muito sucesso na sua carreira, que continue cada vez mais crescendo. Manda um abraço para a Juliana, e realmente, assim, muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer a cada um de vocês que está nos ouvindo, podendo participar. Manda esse conteúdo para os seus amigos, familiares, para todos que precisam dessa informação. Quero agradecer aqui a equipe da Onyx, que está aqui nos bastidores também. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, nós estamos em todas as plataformas, @Onyx+, que você vai nos encontrar. Grande abraço, até o próximo episódio.